pessoal da Chiquiteia. A Mônica vai sentar? Não sei. Vai sentar à direita de Deus Pai, né? Não, fica aqui então que a Paula senta aqui. A Paula senta aqui. É. E eu sento aqui. É. Tá? Moacir Alexandre Figueiredo, Anchieta, Mônica 7, Paulo Henrique. Paulo Henrique é o Neto. Quem mais? Aqui. Vai chamar o Zé Murilo? Eu chamo. Não é isso não. Ele chegou com a cara boa. Há alguns dias eu não vi a cara tão boa. Fez bem, porque senão põe no gordo. A professora Fernanda Pessoa. Eu acho que o filho do Rui tá aí. Você conhece a Fernanda? Conheço. Canto de moça. Hã? Encanto. Encanto. Sua fã, viu? Ah, é? Outro dia no jantar. Ih, rapaz, eu conheço todo mundo. No jantar ela tava falando bem de você. E eu lá, falando que metade das coisas que você fala é mentira. Ei, Fernanda, você tá boa? Paulo. Eu não falei com você outro dia no jantar que metade das histórias do Hermes é mentira? Falei. E é verdade. É verdade que é mentira. Não. Professora, eu vou chamar a senhora. Só cuidado aí para... Paulo. Ah, não tem. Ô, professor, quer vir de uma vez? Pode vir. Pra cá. Paulo. Como é que o senhor consegue esse público numa sexta-noite para falar de um jurista que já se foi? Como é que o senhor consegue? Aqui, esse homem consegue, não tem uma administração na faculdade. Mas como é que alguém Os consegue? professores são doidos. Tudo isso aqui é negação, não sou eu não. Isso é festa de Halloween depois. Não. E a Natália foi que saiu de uma festa de Halloween agora. E veio e falou assim, a festa de Halloween 6 horas da tarde não vale nada não. Não, mas essa geração É teenager Não, mas, demais. professora, Essa geração tá esquisita. senhora Eles tem- não bebem, não fazem farra. professora, outro dia eu estava aqui, não, estava em casa, sei lá, 10h30 da noite. Professor, 11 horas me manda mensagem. Professor, a gente pode ficar aqui até meia-noite? Nós estamos aqui na Atlética. Eu falei, tem bebida? Eu falei, não, professor. Eu falei, tem barulho? Eu falei, não, professor, o que é isso? Eu falei, tem sexo? Não, professor. Eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Vai para casa dormir? Vai gastar energia à toa? Vai para casa dormir? Só fazendo aqui, É O que maravilhoso. vocês estão fazendo aí? essa pergunta é boa que é direta, né? Ô, Paulo, Alexandre, chama o Paulo. É seu tio? Quem que é? Cláudio Felipe Mas não é o filho, não. é filho do meu avô. O professor... Pois é,
Boa noite a todos. Nós estamos aqui numa noite verdadeiramente que é um misto de história, de reconhecimento e de muita emoção. Primeiro eu vou anunciar, eu sou o diretor da faculdade, professor Hermes Guerreiro, a professora Mônica Sete Lopes, a professora Paula Forgione, a principal responsável pela realização deste evento, juntamente com o professor desembargador Moacir Lobato Campos Filho. Eu gostaria de convidar o doutor Alexandre Figueiredo, vice-presidente do Instituto dos Advogados. Ele estava aqui agora, cadê? Ah, tá. O doutor José Anchieta da Silva, professor advogado da Associação Comercial. O desembargador Nilson Reis, aluno do professor Rui de Souza, da turma de 1964, quando ele foi paraninfo da sua turma. Dr. José Murilo Procópio de Carvalho, grande advogado, referência do direito empresarial. E Paulo Henrique Dorabella de Souza, neto do professor Rui de Souza. Eu gostaria de anunciar que está aqui dentre os familiares para prestar homenagem à sua filha Heloísa e o seu filho Cláudio. Muito bem. Registrar a presença dos nossos professores, principalmente do Departamento de Direito Civil, Comercial, professor Edgar, professora Natália, professora Rúbia, professora Fernanda, professor Walter Lobato. Quem mais está aí de professor? Eu vi mais alguns. O vice-presidente da Comissão de Direito Societário da UAB, o doutor Aldo Silva. E demais advogados, professores? Desembargador Nilson Reis Júnior, o doutor advogado Nilson Reis Júnior, também do Instituto. Muito bem. Primeiro, nós vamos ter uma brevíssima referência ao professor Rui de Souza, que eu não conheci. A lembrança que eu tenho é de um dia, na porta da faculdade, alguém apontar para um senhor que subia a passos lentos a Avenida Álvares Cabral e me disse assim, aquele senhor ali é o professor Rui de Souza. E ele foi caçado pela ditadura militar. E ele não voltou para dar aula. E, alguns anos atrás, 4 anos atrás, provavelmente, eu li o discurso dele de paraninfo da turma de 1968, aqui na faculdade, às vésperas da decretação do AI-5, que, inclusive, eu citei no meu discurso de posse de diretor, e fiquei impressionado. É alguém que eu gostaria muito de ter conhecido. E constatar que o professor Rui de Souza foi punido, injustamente, por sinal, me fez constatar que nós todos fomos punidos. Eu também fui punido, as gerações de professores e alunos que não tiveram oportunidade de conviver com ele mais de perto. O nome dele está numa placa de bronze aqui na faculdade, juntamente com o nome do professor Edgar de Godoy da Mata Machado, professor Lorival Vilela Viana, professor Gerson de Brito de Melo Bozon e de outros alunos que perderam a própria vida. Professor Oswaldo de Campos Pires, ex-diretor da Faculdade de Direito, num discurso, exatamente quando os professores caçados voltaram à faculdade, que se chama Lição para a História, ele diz: esta cerimônia é um marco no hoje para que, relembrando o ontem, edifiquemos o amanhã. O bronze que recebe nomes recorda a insensatez das decisões imotivadas, a felonia das acusações secretas, a perfídia das delações kafkanianas. Professores notáveis e homens de bem, insuspeitos sob qualquer aspecto, quer na atividade pública, quer na particular, viram-se privados do ato de ensinar. E continua, professor Ariosvaldo, desfazimento da injustiça não restaura integralmente a lesão a um direito. De qualquer forma, nós queremos fazer esse registro aqui. Eu assisti uma palestra da professora Paula, no Instituto dos Advogados, promovido pelo professor Moacir Lobato, e a professora Paula, no início da sua exposição, fez referência à importância que o professor Rui de Souza tinha para a empresa, para o direito empresarial. E aí o professor Moacir Lobato, a quem nós agradecemos penhoradamente, juntamente com o doutor Jean, o professor Alexandre Figueiredo, tomaram a iniciativa de promover
importantíssimo evento. Então, sem ser mais delongas, eu passo a palavra ao professor Moacir Lobato para sua breve saudação. Cuidado com o copo aqui. Não, tá bom, Paulo, obrigado. Meu boa noite a todos. É, de fato, um momento de extrema alegria e de profunda emoção para todos nós que somos do direito, especialmente do direito privado e, mais especialmente ainda, do direito empresarial, do nosso querido direito comercial. De fato, o professor Hermes Guerreiro mencionou uma homenagem que não eu, mas o Instituto dos Advogados de Minas Gerais prestou à professora Paula Forgione ao outorgar a medalha a José de Oliveira Fagundes, que foi o advogado que defendeu Tiradentes na Inconfidência Mineira. E já vínhamos conversando, e ela dizendo da admiração profunda que sempre teve pelo trabalho do professor Rui de Souza, e naquela noite, o doutor Alexandre Figueiredo, vice-presidente do Instituto, estava presente, o professor Jean Carlos Fernandes, Zé Murilo, querido amigo, o professor Anchieta também, logo se entusiasmaram com a hipótese de que esta casa, a alma mater do professor Rui de Souza, prestasse a ele a devida homenagem e esse reconhecimento de todos nós, pela sua extraordinária obra, pela incontestável contribuição que deu, de seu testemunho nas aulas, em tudo que ele deixou escrito e que reverbera entre nós até os dias de hoje e que certamente prosseguirá nos tempos. Essa casa, de onde venho também, ela gerou e teve em seus quadros grandes nomes do direito privado, do direito comercial. Eu nem vou citar muitos nomes para não ser muito injusto, mas um deles é meu avatar. Lá na PUC tem um retratinho que é o professor João Napo Borges, ao lado do nosso querido professor Rui de Souza, Lincoln Prates e tantos outros. Me lembro que fui aluno, ainda muito jovem, do professor Osmar Brina, do professor Euler da Cunha Peixoto, Willy Duarte Costa e João Milton Henrique, grandes nomes que passaram por essa casa e que deixaram impregnadas nessas paredes todo o amor, todo o ardor, a paixão e o talento e a competência com que desempenharam as suas funções. Portanto, é uma noite de muita alegria, de muita felicidade mesmo, podermos, aqui na presença do neto, da filha Luísa, do filho Cláudio, dizer da nossa profunda gratidão e da imensa admiração que temos pela figura, pela passagem, pela história do professor Rui de Souza. Muito obrigado, especialmente aos três, por estarem conosco nesta noite. Professor, desembargador Nilson Reis, desembargador, o senhor pode falar. Vê se esse aqui acho que vai mais longe. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Hermes Guerreira e ao desembargador Moacir Lobato Campos Filho, pela honra que me deram em aqui trazer alguns dados sobre o eterno professor Rui de Souza. Saúdo também a professora Mônica Lopes, ao sempre presidente José Anchieta, ao ilustre e grande colega José Murilo Procópio, a Maria Luísa, Cláudio e Paulo, todos representantes a família do professor Rui de Souza. Cumprimento a todos os colegas e especialmente a professora Paula Forgione, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Meus amigos, e meus colegas.
guardo lições e estímulos do professor Rui de Souza. De indesmentível densidade era o seu pensamento jurídico, diante da historicidade da vida social e econômica. Formula ideias e reflexões de relação jurídica para o saudável equilíbrio do tempo, melhoria da vida humana e desenvolvimento econômico. É a Sagrada União. Filho de Delfino e de Guiomar Maia de Souza, nascido em 5 de maio de 1915, em Perdões, no Sudoeste Mineiro, e registrado no dia seguinte, dia 6 de maio, no cartório do Registro Civil, como consta do livro 3A, folhas 84 e 85, registro feito pelo seu pai. Casou-se com Geralda Proença de Souza, em 24 de abril de 1938, na cidade de Oliveira MG, com quem teve 9 filhos, entre os quais o meu saudoso colega de turma, Rui Armando de Souza. Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Nacional do Rio de Janeiro em 1932 e, posteriormente, transferiu-se para a Faculdade da Universidade de Minas Gerais, a hoje Universidade Federal, bacharelando-se em 1937. Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, integrou o Conselho Seccional por mandatos repetidos de 1961 a 1970, sendo depois membro do Conselho Federal da nossa instituição. Foi presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, de 1959 a 1960. Membro da Academia Mineira de Direito, sócio do Instituto Brasileiro de Direito Financeiro e do Instituto Brasileiro de Direito Político, jornalista da Folha de Minas e colaborador das revistas Leme Direito Público e Boletim da DAM. Lecionou na Faculdade da Universidade Católica de Minas Gerais, na matéria de Direito Aplicado. Professor efetivo catedrático da cadeira de Valor de Formação de Preços, da 2ª série do curso de Ciências Econômicas, de 17 de 5 de 1950 a 27 de 10 de 1960. Professor efetivo catedrático da cadeira de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, de 12 de 1 de 1960 a 15 de 9 de 1969. Paraninfo das turmas dos bacharelados de 1964, eu era um deles, e da turma de 1968. Aposentado nos termos do ato institucional número 5, de 12 de setembro de 1969, ano fatídico que a história registra. Era afirmativo na sua vida, independente, e faleceu, infelizmente, deixando, no entanto, a memória, em 3 de julho de 1992. O currículo é exuberante e reproduzia apenas e tão somente dados dele desmembrados. Rui de Souza foi advogado, mestre e jurista. A gente se lembra de suas eruditas aulas, com paciente ministração, nunca pálidas e sempre com atenção e participação dos seus alunos. Atencioso, competente, simples, ser humano de virtudes, no trato com seus alunos e assim reconhecido e admirado na sua vida. Salientava que os jovens, futuros profissionais do direito, jamais poderiam de acreditar na ciência do direito. Lembro-me, para ilustrar seu dinâmico pensamento jurídico, das suas aulas de direito comercial, aqui nesse prédio, quando, ao referir-se às sociedades comerciais, repetia o artigo 1363
do Código Civil de 1916, da Lei 3071 de 1916. Dizia ele, o artigo 1300, guardo isso até hoje, celebram um contrato de sociedade as pessoas que mutuamente se obrigam a combinar seus esforços ou recursos para lograr fins comuns. E ele concluía para definir e de conceituar a sociedade como assim. Basta acrescentar no exercício do comércio. Ao tempo vigia o Código Comercial de 1850, a Lei 556, de 25 de julho de 1950, primeira legislação pátria. A regulamentar a atividade mercantil. Posterior decreto 737, de 25 de novembro de 1850, e lei 7661, de 21 de junho de 1945, a lei de falência somente revogada pela lei 11.101. Era meticuloso para deixar seu pensamento, que pode ser interpretado como uma preocupação com o direito empresarial. Lançava, assim, a sua visão diante da estrutura legal, certo de que poderia ser uma ponte capaz de afastar o abismo que não desconformasse com a intenção do direito. Rui de Souza está de corpo e alma entre todos os juristas que contribuíram com sua inteligência, atuação e discernimento para as nossas letras jurídicas. Tem o que é uma presença nos tempos para a atualização do sistema jurídico e que nunca foi escuro na prática de sua vocação, missão de advogado, professor, cidadão e jurista, fortalecendo e enobrecendo o credo no direito e na justiça. Muito obrigado e um abraço a toda a família aqui representada. Eu preciso fazer um cumprimento que, na verdade, é um agradecimento e um reconhecimento ao professor Hermes Guerreiro. Sua Excelência, como diretor aqui da Vetusta Casa Afonso Pena, além do breve trabalho de ordinário que pratica, que exercita, ele tem praticado o resgate. Escreveu um livro sobre a casa e sobre a tradição desta nossa escola, que, por todas as razões, é única. Mas ele prossegue, ele traz, por exemplo, esse grupo de pessoas que vai homenagear o saudoso professor Souza, o Rui de Souza, traz exatamente Paulo Forgione de São Paulo. Imagine, ele é, e assim ficará registrado no seu mandato, como o nosso diretor resgatador de memórias. Parabéns, caro professor Guerreiro, e não o faz sozinho. Faz como a vice-diretora, também com todos os predicados. Isto é dele, né? É verdade. Cumprimento aos meus colegas de mesa, todos percebo advogados, e a maioria mais jovens do que eu. Acho que da minha idade só o José Murilo. Cumprimento especialmente a professora Paula Forgione, fazendo um registro. Sou crítico atroz da reforma que está no Senado do Código Civil. Uma reforma que o Brasil não precisou. Mas participa da equipe de reforma a professora Paula Forgione, que cuida da reforma no direito empresarial. Faço de público e de consciência aberta um registro. É do projeto O que Salva, professora. Esta é uma observação que faço com a lembrança do nosso diretor, de que Moacir Lobato também, integrando a comissão de reforma, trata do mesmo livro. Portanto, na reforma que o Brasil não pediu, Minas e a professora Forgione estão salvos. Não convivi, não tive a honra de ser aluno do professor Rui de Souza, mas me concedem a palavra com certeza por causa de duas lembranças, dois testemunhos que eu preciso dividir com todos aqui presentes. Precisamente no ano de 1973,
Eu, estagiário de Direito e aluno desta casa, estagiário na Bolsa de Valores, exatamente no ano em que fui aluno do professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, viria dele a ser aluno de novo depois em Filosofia do Direito no curso de mestrado, mas quero registrar o evento com Rui de Souza, eu, estagiário da Bolsa de Valores, em 1973. É preciso lembrar que ainda nos estertores da Revolução de 1964, 1973 ainda era um ano muito perigoso. Já se encontrava caçado, enquanto professor, enquanto lente, o professor Rui de Souza. Eu estagiava num lugar muito prestigiado, porque o Brasil tinha 3 bolsas de valores e vivia-se o milagre brasileiro. A Bolsa de São Paulo, não foi nada, né? Muito bem. A Bolsa de São Paulo, que estava em extraordinário progresso. É troca de cadeira. Isto. Desce a cadeira para ela. Está descendo a cadeira ali, ó. A senhora recebeu a devida promoção. Mas a Bolsa de Valores de São Paulo era uma bolsa extraordinariamente crescente, que brigava muito com a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, porque era a bolsa mais tradicional. Aí aparecia a Bolsa de Valores Minas, Espírito Santo, Brasília, porque aqui estavam grande parte das consideradas blue chips brasileiras, Belgo Mineira, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, que ainda tinha sede em Minas Gerais, Banco Comércio e Indústria, Banco de Crédito Real, enfim. A Bolsa de Minas era importante. Então, criaram a CNBV, não confundirem com o CNBB, que é dos bispos. A CNBV era a Comissão Nacional de Bolsas de Valores. Não existia a CVM, e este é o ponto que quero declinar. Então, a Bolsa de Valores praticava a defesa dos acionistas minoritários, exatamente à ausência de uma agência federal que cuidasse do tema. Pois bem, a Companhia Siderúrgica Ferro Brasileiro, com sede em Caeté, mais precisamente no distrito de José Brandão, teve vendido o seu controle acionário para uma usina siderúrgica de São Paulo, e aí o professor Rui de Souza e o outro professor da casa, João Nápio Borges, lembraram a Bolsa de Valores, que não sabia disso, que era possível o recesso, o direito de retirada do acionista minoritário, correspondente a dizer ou o direito de ir embora ou de receber o mesmo valor que se pagava pelas ações do controlador. Registro importante, não era a Lei de Sociedades Anônimas atual, 6.404, que regia a matéria, não. Era o Decreto-Lei 2627, que não tinha isto muito bem expresso. Pois bem, fiquei incumbido como estagiário de representar, de colher procuração dos acionistas minoritários, e sobre minha mesa tinha um razoável número de procurações. E a Companhia Ferro Brasileiro contratou o professor Rui de Souza. E quando o professor Rui de Souza, nesse primeiro e único contato profissional que tive com ele, fiquei muito orgulhoso, eu estagiário e ele egresso e cassado como catedrático desta casa, quando ele viu o grupo, o volume, e feita a conta, ele disse, a companhia não vai mais ser vendida. Eu não entendi. E ele deu um parecer que me decepcionou muito, mas me ensinou muito mais do que foi o tamanho da minha decepção. Ele demonstrou numa construção jurídica de que, nesses casos, o negócio poderia ser desfeito.
Então, eu trago no meu currículo, com muito orgulho, este primeiro e único encontro com o professor Rui de Souza, onde ele, com um parecer absolutamente erudito, indicou o seu cliente, grande cliente, a alternativa legal de se não praticar aquele negócio, tendo em vista o custo adicional que o pagamento aos minoritários da operação resultaria. Um parecer negativo que me deixou extraordinariamente decepcionado e, ao mesmo tempo, extraordinariamente munido de um aprendizado que, na minha vida até hoje, não se repetiu. O segundo encontro não é mais encontro, mas é uma referência. Já nos anos 80, eu aqui na casa, aluno do curso de mestrado, nós aqui ao lado num boteco que não existe mais, conversando sobre os professores que não tivemos, exatamente rendendo, é claro, na mesa de boteco, uma homenagem aos professores que aqui não estavam mais em função da cassação. E um presente, por sinal não existe mais porque faleceu, ele contou a história de dois professores. Contou a história de Rui de Souza e contou a história do Mata Machado, dizendo que, já nos anos 80, seguramente, final de 70, não saberia bem a data, mas quando, enfim, as reitorias das universidades federais, a título sinalizador de uma abertura que viria, começou a proporcionar o retorno dos professores, ao professor Rui de Souza foi pedido que ele fizesse um requerimento à faculdade, à reitoria, para que ele fosse retornado, para que ele retornasse ao magistério. E a resposta do professor, segundo esse nosso interlocutor, teria sido o seguinte: quando me tiraram da sala de aula, foi com um militar sem patente e sem uniforme. E me disseram que eu, descendo do elevador, não me dirigisse aos alunos, porque se eu me dirigisse aos alunos, eu seria algemado. Não houve requerimento. Portanto, se alguém deve requerimento, é a reitoria que deve requerer a mim para que eu possa voltar. É certo que o professor não fez o requerimento e, portanto, ele não retornou a esta casa. São testemunhos, caro professor Hermes Guerreiro, que eu acho que é dever de consciência de nós que o detemos por um lance de sorte, dividir com a comunidade do direito para que nós não nos esqueçamos. A grandeza dos homens que, naquela época, emprestaram a sua inteligência, o seu saber, para nos fazer advogados, juízes, magistrados, juristas. São essas as duas referências que tenho e fica, evidentemente, a minha saudade de um profissional com quem tive uma única relação profissional, mas foi a primeira e marcou-me profundamente. É isso que eu quero, caro professor, caríssimos e caríssimas presentes, dividir com vocês sobre o professor Rui de Souza. José Murilo. Olha, gente, depois que eu ouvi aqui, né, do meu amigo Nilson Reis e do Zé Anchieta como estagiário e aquelas conquistas todas que já tinha, eu que já era formado nesse tempo, nunca passei perto de uma bolsa de valores para aprender alguma coisa. Mas, então, a minha participação, lembrança do professor Rui de Souza foi muito lúdica. Eu tinha um escritório ali no edifício Trianon, na Rua da Bahia, quando eu trabalhava na equipe do professor Severo Lopes da Silva, de grande memória, e o professor Rui de Souza, de vez em quando, ia lá no escritório e tal, e depois ele criou uma afeição comigo. Eu não sei porquê também, porque nós dissemos, ele chegava, me ligava do escritório dele, falou assim: José Murilo, vão lá, era na Lanchonete Nacional para tomar café e comer um pão de queijo, às 10 horas da manhã. E lá nós conversávamos, assim, eu me lembro bem que eu estava com era meu colega de escritório, o Cláudio Costa, que hoje foi presidente do tribunal, desembargador, né? E o Cláudio defendia sempre, e eu também, entusiasmado com o Cláudio,
defendia que era prevaleceu naturalmente a tese do professor. Era um homem também de muita posição. Ele foi, aquele momento, eu assisti, presenciei o Anchieta, essa cassação dele, o negócio das medidas mais cruéis que eu vi acontecer, porque ela era uma pessoa presente, de uma simplicidade, de uma convivência tão amena, e tinha uma coisa, eu levava no campo para ver o galo, entendeu? Não é? Mas era o que eu tinha dele, nós íamos do jogo, pegava lá na casa dele, lá no Grajaú, e levava para o campo. Então, ficou essas recordações assim, sempre muito positivas, muito amenas, né? E hoje é um momento de muita satisfação pela homenagem, mas, para mim, de imensa saudade. Foi o que me fez vir aqui. Eu não sei nem se recebi convite, mas, de qualquer jeito, recebi? Então, eu vim para ver aí a família e tal, fui muito amigo dos filhos dele, até que mexeu com bolsa de valores também, não foi? Uma corretora, o outro foi advogado dele, tinha um negócio de imóveis, tem uma empresa aí. Eu sei que nós tínhamos uma convivência assim, ele mesmo fala assim, Zé Murilo, pega isso aí para mim, era um negócio que era rápido de foguete, para mim era importante. Então, foram coisas assim que eu podia lembrar do tempo, só isso, tá bom? Agora, para encerrar essa fase, eu vou pedir ao Paulo Henrique Neto, Dorabella Souza, neto do professor Rui de Souza, representando a família para fazer Olha, para mim, perante tanta sumidade, tanta cultura jurídica, é um pouco constrangedor falar qualquer coisa, mas não poderia perder a oportunidade, se tratando do meu avô, que é um ídolo para todos nós. E, primeiramente, parabenizar esse trabalho maravilhoso de resgate da professora, especialmente, que conseguiu buscar a importância científica do trabalho dele. Todos os aqui presentes que fizeram resgatar essa imagem, né, e essa importância que ele teve como professor. Eu sou descendente dele, sou advogado, mas sou um advogado modesto, longe de ter a envergadura que ele teve, mas não tenho pejo de assim ser, porque uma das suas principais características também era a modéstia, assim como eu sou modesto. Mas o que eu gostaria mesmo é que cada um de vossas excelências tivesse a oportunidade de conhecer também o Rui de Souza homem, o Rui de Souza humano, o Rui de Souza poeta, aquele que a mim ensinou cada coisa, foi o meu professor particular. Eu usufruí da magnífica biblioteca que ele tinha. Ele me ensinou a gostar de música clássica, me ensinou a gostar de poesia. Esse homem, o filho dele se chama Cláudio Frederico, por causa de Claude Debussy e Frédéric Chopin. A todos os familiares ele soube unir, como nenhum, no seio do amor. Esse Rui de Souza eu gostaria que vocês conhecessem. Tá? Se vocês tiverem oportunidade. Eu trouxe, pena que eu tinha poucos exemplares, mas talvez Vossa Excelência tenha condição de reproduzir, assim como o discurso que foi proferido no ano de 1964, em que estava o eminente desembargador se formando junto com meu pai, que é algo de uma beleza singular. Não só a subversão, mas não subversão de esquerda ou de direita, mas pró-liberdade do homem, pró-instituições democráticas. Meu avô era um homem muito corajoso, ele não se curvava a nada.
Isso ele me ensinou a todos nós. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado a todos vocês aí. Agora podemos começar, né, professor? Bom, agora nós vamos partir para a palestra da professora Paula Forgione. Professora, podemos? Professora Paula, eu lhe disse antes do início quando nós chegamos aqui, a senhora está literalmente em casa, porque aqui a senhora nós estamos sob o olhar atento do nosso fundador, Afonso Pena, que se formou na sua faculdade de Direito, na USP, que também é nossa, porque é a nossa alma mater. Dos 25 fundadores da faculdade, 21 se formaram na Faculdade de Direito de São Paulo. Nós estamos na Sara Mendes Pimentel, que é o nome do nosso primeiro reitor, que também se formou lá em 1889. E nós devemos à senhora, dentre outras tantas coisas, assim, esta solenidade da senhora ter feito quase uma exigência, assim, elegante, mas uma exigência de que Minas tinha que registrar a importância que o professor Rui de Souza teve para o direito empresarial, especialmente. Então, assim, agradecendo mais uma vez a sua vinda de São Paulo para cá, a senhora que é professora titular de Direito Comercial, Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nós queremos manifestar o nosso agradecimento. Obrigado, professora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo o professor Hermes Guerreiro, que não é por nada que é o diretor dessa casa, com o seu carisma, que todos nós sentimos apenas, tão logo conhecemos, ele tem um carisma muito forte e que une. Isso eu percebo, né, alguns anos de vida acadêmica, quando nós entramos num lugar em que há uma liderança forte. Isso faz com que a faculdade vá muito melhor, isso apaga vaidades, isso apaga picuinhas entre professores que tanto sugam, todo mundo fala isso da vida acadêmica, e é verdade, suga uma energia tremenda de todos nós, e quando se tem uma liderança forte, não tem preço. Como se dizia antigamente, simplesmente não tem preço para o progresso acadêmico. Não é uma coisa só da parte social fica muito mais gostosa, porque todos nós dedicamos grande parte da nossa vida às academias às quais pertencemos. Não é só essa parte da convivência, é na questão acadêmica, é na questão da produção científica. A Federal de Minas tem alcançado resultados incríveis. Eu sei falar da minha área, né, da área de direito empresarial, eu não falo do que eu não conheço. Na área de direito empresarial, com advogados fenomenais. A nova geração é espetacular que sai daqui. Ganharam o concurso nacional, é um concurso nacional praticamente de arbitragem, que é um multi da Camarb, que é uma câmara arbitral aqui de Minas. Ganharam, colocaram todo mundo no chinelo, aliás, ganharam da minha faculdade na final, pelo que eu soube, muito merecidamente, pelo que chegou até mim, foi muito merecido. Mas os senhores vejam, aqui tem a Camarb, que é uma das principais câmaras arbitrais do país. Se não houvesse um direito empresarial forte, isso não estaria acontecendo. Se não houvesse uma faculdade de direito forte na liderança, como é o caso da Federal de Minas, isso não estaria acontecendo. E eu realmente reputo, agora que eu estou juntando os pontos, o resultado dos últimos anos, o resultado sempre foi muito, muito bom, né? É uma faculdade muito tradicional, mas nos últimos anos tem colaborado de uma maneira muito intensa com o direito empresarial e com o direito em geral. E isso, professor, conhecendo a vida acadêmica, que há 40 anos que eu estou na academia, posso dizer que é resultado de uma grande liderança e que agrega. Alguém já falou isso hoje, que o senhor agrega, e o senhor agrega mesmo. Então, aceite meus parabéns, meu agradecimento por essa homenagem. Estou emocionada, porque era uma coisa que eu queria muito. Sei lá por que eu queria, vai saber o que me empurrou. Mas eu queria muito essa homenagem, não por Minas, mas pelo direito empresarial brasileiro, né, que é um autor central, e eu espero conseguir demonstrar isso hoje. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Queria saudar também o professor Moacir Lobato, também filho dessa casa, que é um dos maiores, aportou uma das maiores contribuições para o direito empresarial nessa aventura, que é aventura no sentido dessa empreitada,
que é a ideia da reforma do Código Civil. Ela se faz necessária no campo do empresarial. Eu vou tentar juntar um pouco do professor Rui de Souza, que eu tenho certeza, vou tentar provar isso, que se ele estivesse entre nós, ele me daria razão, por conta do que ele escreveu nos seus livros. Nós precisamos tirar esse ranço fascista do direito empresarial, intervencionista, que ronda o atual Código Civil nessa parte empresarial. E o professor Moacir Lobato foi o principal, ele vai dizer que não, o principal motor disso na nossa subcomissão. Eu fui a relatora geral, isso quer dizer que eu e a doutora Maíra Rocha, que nos secretariou, ficávamos correndo atrás de minutas e de redações, mas as ideias que vieram do professor Moacir e da Escola de Minas moldaram muito, mas muito do que nós apresentamos no final. E nós temos realmente muito orgulho do trabalho que foi apresentado. Eu falo nós, não é plural majestático, é que era uma comissão muito unida e muito divertida, eu devo dizer. O professor Moacir deu esse ritmo mineiro à nossa comissão e funcionou muito bem, mas nós temos muito orgulho do que nós apresentamos. Nós lutamos muito, era uma comissão de 30 pessoas, e o direito empresarial com 5 membros. Tudo foi decidido em plenário. Nós sempre soubemos a regra do jogo, mas nós preferimos estar dentro do que está fora, porque a reforma virá, provavelmente, e nós quisemos contribuir, nós vamos continuar lutando. Fomos vencidos em muitas coisas, aprendi muito a brigar. A Maíra, que é a secretária, sempre me diz, mas que privilégio que nós aprendemos em termos de negociação e de briga com o professor Moacir, foi brincadeira. Eu ouvia, quieta, Paula, não responde, Paula. Ele é muito mais educado que isso, mas era quieta, Paula, não responde, Paula, não é hora de falar agora. Paula, eu lá me segurando, porque, obviamente, queria sangue mais quente, de origem italiana, enfim, e ele que deu o tom de toda essa briga. O nosso trabalho está registrado no que nós entregamos, que nós andamos sistematizando, só mudando a ordem e colocando os títulos. Óbvio que fomos vencidos em muitas coisas, e óbvio também que agora é a hora do Congresso Nacional trabalhar, num espírito democrático. É para isso que o Congresso está lá, e todas as críticas devem ser endereçadas agora ao Congresso Nacional. Mas nós vamos continuar a nossa luta aí, sob a batuta do professor Moacir e desse jeito mineiro de liderança que, pelo que eu vejo, pelo que todos podemos constatar no Brasil inteiro, traz resultados extremamente eficientes. Uma vez eu ouvi, logo que eu conheci o professor Moacir, ele falou, o jeito mineiro de fazer política, o jeito mineiro de ser, está fazendo muita falta para o país. Está mesmo. Eu ouvi isso do professor Moacir, nem sei se você se lembra quando você falou isso para mim, foi num restaurante ali. E eu fiquei pensando, e ele estava brincando com alguém, mas ele olhou para mim e falou isso muito sério, falou, o jeito mineiro de fazer política, a forma mineira de fazer política está fazendo muita falta para o país. E eu devo dizer que, e ele falou muito sério, é mesmo. Então, de uma certa maneira, o resgate do professor Rui de Souza tem a ver com tudo isso, tem a ver com esse momento. As coisas não são por acaso. Por que nós estamos aqui homenageando o professor Rui de Souza, eu nem saberia dizer. Mas eu acredito que é uma conjuntura de tudo que está acontecendo no país, da importância de Minas para as raízes do nosso direito empresarial. Enfim, eu estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui, de ver a família do professor Rui de Souza. Eu tenho essa ligação com ele, eu nem sei dizer porquê, só por conta de um livro. E livros são mágicos, né? Livros estabelecem pontes entre eras, entre escolas, e eu não sei porquê. Eu, na Cátedra de São Paulo, que muito me orgulha também, eu tenho uma ligação muito profunda com o professor Rui de Souza, que vem do seu livro. Do seu livro foi construída uma ponte, é como se fosse uma ponte no tempo mesmo. Por isso, eu acho que eu vou cansar alguns de vocês. O Moacir me falou para ficar no tempo, Moacir Rules, né? O que ele fala, eu vou fazer exatamente o que ele mandou, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vou ficar no tempo que o professor Moacir me deu. Mas eu espero não cansá-los.
E, assim, tem um pouco de nerdice nisso tudo, porque eu sou uma comercialista, eu nasci comercialista, meu orientador foi o professor Eros Grau, eu venho do direito econômico, ele ficou bravo comigo, mas eu sabia desde o 2º ano da faculdade que eu era uma comercialista e eu nasci desse jeito. Não sei porquê, não tenho nenhum advogado na família, etc. Então, tem um pouco de nerdice que o pessoal que não é do empresarial talvez não entenda as piadas internas aqui, a questão forte do empresarial, mas eu vou tentar não ser muito maçante. Então, me aproveitando dessa ponte que existe, né, entre tudo que se diz no direito empresarial hoje em dia, assim, especialmente do que eu falo, e o professor Rui, eu vou tentar, e eu fiquei pensando no que eu ia falar, né, eu vou tentar simplesmente falar as razões do meu encantamento, que não tem a ver com a parte política, que eu sei que é muito importante para o país, é muito importante para Minas, mas eu não vivi isso. Eu vivo a parte técnica do professor Rui de Souza. E há muitos anos eu queria entendê-lo mais. Eu fui muito ligada ao doutor José Luiz Ladeira Bueno, que foi um grande advogado aqui de Minas, mas muito ligada mesmo. Eu gostava muito dele, eu tenho a pretensão de achar que ele gostava muito de mim. E eu perguntei várias vezes e tentei saber mais coisas do professor Rui de Souza, e o que eu sabia até pouco tempo vinha dele. Eu vou tentar mostrar a razão desse meu encantamento, e ela é uma razão técnica. Assim, hoje em dia, né, vale muito mais os discursos políticos, os discursos... Mas não vou fazer nada disso, porque eu nem tenho conhecimento. Eu vou fazer do direito empresarial. Vamos lá. Primeiro, eu tentei elencar, colocar as razões do meu encantamento. Então, são umas 6 ou 7, desde que eu fique no tempo do professor Moacir aqui. Senão eu acabo com o meu encantamento antes, não tem problema. A gente para de falar antes, assim que der horário. Mesmo porque é sexta-feira, né? Eu agradeço principalmente os jovens que estão aqui. Eu não sei o que estão fazendo com vocês, mas eu agradeço muito a presença. Eu não sei o que prometeram, devem ter prometido muita norma, muita água, deve ter muita coisa aqui. Mas eu agradeço profundamente. Numa dessas, alguém se apaixona pelo direito empresarial e a gente já salva mais uma alma, tá tudo certo. Ah, é? Bom. Tá, professora, muito obrigada. Não, muito obrigada. A senhora já trouxe as almas. Tem aquela piadinha do livro do professor Fábio Ulloa, né? Eu sempre tenho muito, mas muito... É verdade, vocês não teriam os resultados que vocês têm se não fosse verdade, se a juventude não tivesse ido para o empresarial. Mas é sexta-noite, não tem direito empresarial que dê jeito. Eu também acho. E que coloca a comida na mesa de todo mundo. Eu não poderia concordar. Gente, que máximo. Se vocês estiverem aqui assim, de espontânea vontade, então eu estou muito feliz. Muito obrigada, professora, por trazer os seus alunos. Muito obrigada mesmo. Bom, vamos lá. Pioneirismo do tema. Em 55, Valdemar Ferreira é um dos nossos comercialistas dessa época mais insensados. Ele foi titular da São Francisco, ele foi afastado pelo Getúlio Vargas, etc. E ele dizia que a empresa, vamos lá, todo direito empresarial era baseado numa teoria que vinha há muitos séculos do ato de comércio. Não vou entrar nos detalhes, mas você tinha um ato de comércio que era uma coisa que vinha meio da Idade Média, né? Aquela coisa do ato que o comerciante fazia, tal. No começo do século XX, as coisas começam a mudar. E se começa a perceber que aquelas organizações que estavam surgindo eram alguma coisa de muito diferente. Das oficinas, dos pequenos negócios, aquelas organizações tinham uma importância política muito grande, uma importância social muito grande, uma importância econômica muito grande. E aí se começa a falar em empresa, principalmente no nosso mundo, a partir de 42, você dá uma de chata, mas a partir de 42 que o Código Civil italiano muda e coloca a empresa no centro. Em 55, Valdemar Ferreira vai dar uma palestra pouco conhecida dele, e ele diz assim, esse negócio de empresa não existe, isso é uma bobagem. Ele fala em outras palavras, ele compara a empresa a Rebeca, a mulher inesquecível. Não sei quantos de vocês viram o filme, leram o livro, né, óbvio, e o filme antigo, a versão nova é muito ruim, mas a tradicional é espetacular, né?
o filme tradicional é mais antigo, é espetacular. E é um filme em que todo mundo fica falando da Rebeca, da Rebeca, da Rebeca, e eu vou dar um spoiler, senão não consigo terminar, e ela nunca aparece. E fala, fica todo mundo esperando até o final e a Rebeca nunca aparece. E a empresa é assim também, fica todo mundo falando e não leva a nada. 56 é um ano muito importante, porque em 56, enfim, na Faculdade de Direito, nós temos uma obra que vai começar a falar de empresa. Do Silvio Marcondes, ele vai falar, mas o tema é, eu estou falando tudo isso para chegar no Rui de Souza, limitação da responsabilidade do comerciante individual. E ele vai falar da empresa, mas ele fala da empresa como uma coisa ancilar ainda. Mas, pelo menos, ele fala da empresa. Isso 56. Mas é uma coisa ancilar. O negócio dele é a limitação da responsabilidade do comerciante individual. E ele vai falar, olha, existe a empresa tem essas características, etc. O interessante é que ele, em 56, ele fala que o Valdemar Ferreira é um dos grandes responsáveis por trazer o conceito de empresa para o Brasil. Eu falei, não. Em 55 ele falou que não existia. Mas aí você entende, era tese de cátedra e o Valdemar Ferreira estava na banca, então precisava tratá-lo bem. E, com isso, Valdemar Ferreira é alçado à categoria de um grande defensor da empresa, mas não era. Né? Tem um discurso. Enfim, depois ele muda os livros, óbvio, porque ninguém pode segurar tudo isso. Em 59, o Requião escreve uma tese fenomenal, que é a preservação da sociedade comercial pela exclusão do sócio, e também aproveita para falar da empresa. Mas dando conta, falando, olha, isso existe. Veja bem, essa organização existe, etc. Todo mundo muito baseado no código italiano, copiando muitos italianos, a doutrina italiana da época, etc., e ficava nisso. Rui de Souza vem em 59, ou seja, junto com... Era aquele miolo, né? Aquele miolo, mas ele vem com uma visão, e aí vai o meu encantamento, que ele coloca a empresa no centro do sistema. Ao contrário dos outros, que apenas reproduziam as características, etc., ele coloca a empresa no centro do sistema. E ele vai falar da reconstrução do direito empresarial. E a genialidade dele está em falar a reconstrução por conta da economia de massa e porque a gente vai colocar a empresa no centro do sistema. E ele tem uma visão que é muito ligada, de uma certa maneira, ao direito econômico. Ele é uma pessoa ele é um autor muito preocupado com a realidade brasileira, e ele fala, olha, nós precisamos olhar a empresa como centro do sistema jurídico e como centro do direito econômico. Em relação ao direito comercial, nós temos que passar a chamar o direito das empresas. E nós temos que colocar a empresa. Ele não fala do empresário, ele fala da empresa, no centro de tudo isso. E ele não vai fazer aquela descrição chatinha, sabe? Essa empresa... os perfis da empresa do Aschini, etc. Já vou falar do Aschini na obra dele. Ele não vai fazer nada disso. Ele vai olhar a empresa como uma organização e apontar a empresa como centro de tudo. Ele chega a dizer o seguinte, que será a disciplina jurídica da organização empresária que poderá condicionar o sistema político sob o qual vivemos. Hoje a gente falaria que isso é a ordem jurídica do mercado, e ele consegue já enxergar isso com a empresa no centro, enquanto os outros estavam numa descrição meramente burocrática, como se nunca tivessem vivido a empresa. Ele vem numa visão de implementação de políticas públicas, ele vem numa visão muito econômica. Muito econômica. Como disse a professora, é a empresa que move tudo isso. Essa sua visão da empresa que move tudo isso é Rui de Souza, em 59, enquanto ninguém mais estava falando isso. Todo mundo estava numa visão muito estática. Ele vai falar nas relações. Em 59, ele vai falar na importância das relações. Ele fala o seguinte, a hora que a gente coloca a empresa no centro, a gente dá destaque para essas relações. Operações de negócios, a que ele vai se referir. E ele, com isso, coloca uma perspectiva muito mais dinâmica. Como diriam os jovens, é uma pegada muito mais econômica. É uma pegada muito mais de implementação de políticas públicas. Ligando à descrição que fazem dele como o posicionamento político dele,
É uma questão realmente de preocupação com o Estado, com o bem-estar social e por aí vai. Ele faz tudo isso partindo, é genial, partindo de uma coisa muito tradicional. Primeiro ele fala, olha, a matéria do direito comercial, porque ele está falando na reconstrução do direito comercial. Até então ninguém tinha proposto isso. Olha, o curso do Requião, eu falei que era nerdice. O primeiro manual que coloca a empresa no centro do sistema, se eu não errei na pesquisa, é o manual do Requião, que é de 70. E o Rui de Souza escreve 59. E o Requião pega essa ideia, e a coisa já tinha andado também mais fora daqui, e coloca a empresa no centro do sistema econômico em 70. Mas quem faz isso, quem dá a base teórica para isso, é o Rui de Souza, na sua obra, nesse livro sobre a empresa. O que me encantou também... Bom, então, é fenomenal isso. Você põe a empresa no sistema, você percebe que isso é política pública e você percebe a organização de relações e percebe que, com isso, você vai mudar tudo. Por isso que você fala em reconstrução do direito empresarial. Uma coisa que me encantou, porque eu achei que eu era a única que ficava batendo nessa tecla, e eu comecei a ver no professor, e ele tinha muita coragem mesmo, acho que deve ser por isso que ele foi cassado, e todo mundo estava falando da coragem dele. Enquanto todo mundo estava, para usar a expressão dos jovens, babando o ovo para o Código de 42 italiano, ele vem e fala, isso é extremamente fascista. Tudo bem dar destaque para a empresa, afinal, agora, o Código italiano é extremamente fascista, precisa tomar cuidado. O que se dizia, e essa pesquisa eu fiz e eu percebi a importância dele. O que se fez? Você tinha o Código italiano fascista, Mussolini sobe ao poder e fala, vamos acabar com o direito comercial, porque esse negócio a gente tem que colocar o empresário no centro e colocar o empresário subserviente ao Estado. Reparem que o conceito do Código de 42 que nós copiamos coloca o empresário no centro. Não a empresa. A nossa empresa é definida a partir do empresário, que é uma besteira enorme, mas só faz sentido se você entende a economia fascista. O que é... Bom, você tinha o código e você tinha a introdução do código, era a Carta de Lavoro, que era a coisa mais fascista do universo. Quando cai o Mussolini, eles tiram a Carta de Lavoro. O que 99% da doutrina italiana e brasileira vai fazer? Jogar essa parte do fascismo para debaixo do tapete. Fala, não, veja bem, a gente tirou a introdução, está tudo certo. Isso está em todos. A gente tirou a introdução fascista, o código está ali, o Rui de Souza traz essas citações, fala, olha, ninguém inventou o direito comercial do dia para a noite, o direito da empresa do dia para a noite, o que é verdade. Então, o que está ali está ok. O Rui de Souza fala, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Ficou uma colcha de retalhos. Ele usa uma outra expressão. Ficou muita coisa. E o que me deixa boquiaberta é que ele foi o único, porque o resto estava babando o ovo e falando das maravilhas do Código de 42, que é um código, na parte de empresarial, altamente intervencionista. Então, como sempre diz o professor Moacir, e a gente discute muito isso, foi para o projeto que a nossa subcomissão aqui fez, foi vamos tirar esse ranço intervencionista, que as pessoas nem percebem, porque a nossa doutrina, à exceção de Rui de Souza, não mostrou. Mas ele mostrou. E ele não reverberou tanto, talvez até por isso. Mas, se vocês forem ler a obra dele com atenção, e ele fala que tudo vai girar a partir disso, que, eu não pus essa citação aqui, vocês vão me desculpar, mas pode acreditar em mim, está lá, que ele vai falar numa linguagem mais hermética isso, a gente colocar o centro da empresa no empresário não está certo, isso é fascista. Enquanto a doutrina italiana e a brasileira estavam jogando para debaixo do tapete. O professor Miguel Reale, para quem todos rendemos muitas homenagens, mas ele tem um passado do integralismo. Ele acreditava num Estado altamente intervencionista. E é um código gerado na época dos militares, altamente intervencionista. E o Rui de Souza fala isso. Vai falar. Asquini, todo mundo já foi torturado? Com aquele texto dos perfis da empresa do Asquini, certo? Todo mundo foi torturado. E outro dia ainda um professor que, assim, eu sei que se tem que se dar esse texto,
na perspectiva histórica, mas chega, né? Chega dessa visão. Queriam colocar o professor Erasmo, que é um grande professor de São Paulo, o professor Erasmo Valadão estava na chefia do departamento. E a gente tinha que fazer bibliografia para a pós. E ele falou, bom, então vamos colocar o Aschini. Eu falei, não, vai ser por cima do meu cadáver. E ele tomou um susto. Ele falou, mas se é tão importante para você, tudo bem, a gente não coloca, pode ficar tranquila. Mas o único autor que eu vi que tem a coragem de falar do fascismo do Aschini é o Rui de Souza. Porque fica todo mundo babando o ovo. E até hoje a gente baba ovo para o perfil institucional, etc. Ele vai falar, olha, isso é altamente fascista. Tem um autor italiano que, mais recentemente, porque isso é muito duro na Itália, né? Machuca muito. Então, todo mundo... E o Brasil fez uma asepsia. Isso eu vi... Eu realmente quis pesquisar. Esse processo de asepsia dessa coisa fascista, que fala, não, veja bem, está tudo certo, etc., que vai parar no código. Os italianos fizeram um movimento igual. E tem o Raffaele Tetti, na Itália, que já morreu, que fez esse movimento, e ele fala do fascismo, da ordem pessoal do Mussolini, para fazer o que fez com o direito empresarial, e vai falar, olha, o Aschini, enfim... aí ele põe um depoimento de uma pessoa que fala, um autor famoso que fala assim, olha, o Aschini não era fascista. Eu falo, mas por quê? Porque ele era meu amigo e eu sei que ele não era. Isso é muito complicado na Itália. Até hoje eu sinto que isso é muito complicado. Eles não gostam de falar muito dessa... Podem pegar os livros, ninguém gosta muito de falar isso. Todo mundo vai falar, tirou a parte inicial da Carta del Lavoro. E quem aponta o dedo é o Rui de Souza. Não deve ter agradado muito. Não deve ter agradado muito naquela época. O governo militar, enfim, o código estava sendo... ia ser gestado, etc., exatamente nessa visão intervencionista, né? Altamente intervencionista. Bom, seguindo. Eu vou ler só um trechinho, tá? Eu falei aqui só para não cansar. Ele fala o seguinte, na ordem corporativa fascista, né, acentua-se, então, a fonte dos poderes do empresário, deixando-se na sombra a diferenciação da atividade por ele exercida. Ou seja, se coloca o foco no empresário. Na organização democrática, ao invés, há um ambiente de igualdade. O quadro jurídico é visto como a empresa em uma estrutura social de tipo horizontal. Mediante investidura voluntária, o empresário surge como imanência da atividade da empresa. Ou seja, é o empresário que compõe a atividade da empresa, e não o que o fascismo dizia. É o único que eu encontrei. Falando isso com essa clareza. E aí vou fazer uma propaganda, vou fazer o jabá da nossa proposta, que, gente, não tem grande segredo. A empresa é o ente que organiza os fatores de produção com escopo de lucro no ambiente de mercado, mas colocando a empresa e não o empresário. Teve que colocar lá, mantém o parágrafo dizendo que o empresário é quem exerce, ou a sociedade empresário, que é uma gambiarra, mas isso, com certeza, a gente não tem tempo para falar aqui, mas coloca o centro na empresa. Depois mudaram e resolveram colocar... Vocês não acham que o professor Moacir Lobato escreveu alguma coisa que fala só da atividade de circulação e não da produção? Né? Porque acharam que fator de produção e produção era a mesma coisa na hora da revisão e tiraram a produção da empresa. Vocês vão ver lá o conceito que está. Isso aí precisa arrumar, com certeza, foi um erro de revisão. Mas nós colocamos a empresa, e, de novo, plural, não é majestático, a empresa, ou a nossa proposta é que a empresa fique no centro do sistema. Isso tem uma importância, todo mundo fica olhando para a gente, é coisa de professor de direito comercial, autoafirmação, eles querem ter a própria definição de empresa. Não, é para tirar esse ranço bendito de intervencionismo fascista no conceito de empresa. Então, acho que eu estou lavando a nossa alma aqui, Moacir. Mas essa citação é demais. Nerdices. Essa citação é demais, porque ele vai pôr o dedo na ferida, e eu só conheço Rui de Souza. Outra coisa que chama atenção e que é um encantamento, ele olha para o Brasil. Ele não fica, isso é encantador, ele não fica repetindo a doutrina estrangeira, mesmo quando ele faz na parte de filosofia, ele está sempre puxando para a realidade do empresarial. Ele realmente era um comercialista, ele olha o mundo com a lente do comercial e com essa pegada de econômico. Então, ele traz tudo para a realidade. Em relação aos autores jurídicos, ele olha para o Brasil. Então, ele não fica naquele... repetindo a doutrina italiana, que é o que os outros fazem, sejamos honestos. Ele traz para
ele traz para a nossa realidade numa perspectiva sempre de implementação de políticas públicas. Ele tem uma pegada, se os senhores me permitirem, do Orlando Gomes. Mas o Orlando Gomes lança a Transformações Gerais no Direito das Obrigações, que eu acho que tem tudo a ver com a obra do Ruy de Souza, em 62, ou seja, depois. Mas o Orlando Gomes foi incensado no país inteiro, e o Ruy de Souza não. Por que isso? Eu acredito que muito não é só o aspecto político, por ele não ter feito um manual. E só esse livro, que não é um livro tão ele é um livro muito organizado, mas ele não é um livrinho tão quadradinho. Então, eu acho que talvez isso... Porque eu fico perguntando, por que Orlando Gomes... Orlando Gomes tem uma obra monumental. Mas, nessa parte do direito econômico, se fala mais nessa perspectiva do Orlando Gomes e não se fala do Ruy de Souza. E ele era... O método do Ruy de Souza de direito econômico, antes das Transformações Gerais no Direito das Obrigações, que é o que o Orlando Gomes estava fazendo no civil, e o Ruy de Souza fez no comercial, e a gente precisa reverberar esse trabalho do Ruy de Souza. Então, o olhar dele é para o Brasil, não é ficar papagaiando doutrina estrangeira, que é uma coisa que a nossa geração luta tanto para parar com essa reverência para os estrangeiros, sendo que a gente tem uma tradição e uma realidade tão rica. Bom, ele tem grandes problemas, e ele antecipa um problema muito forte da questão do público e do privado, essa dicotomia, ele vai estudar muito, e ele se preocupa aí para lavar a alma da comissão de empresarial, muito com o sufocamento da vontade. Ele fala, onde está indo parar a vontade, não aquela vontade individualista, ele usa exatamente isso, não aquela vontade individualista, mas cadê? E ele fala da força obrigatória dos pactos. Cadê isso? Ele tem um medo, um receio e um cuidado muito grande com a economia dirigida. Ele fala, olha, presta atenção. E estava começando o auge da economia dirigida. Ele pegou antes, né? Esse livro, de novo, é antes de tudo isso. E ele fala, isso aqui sufoca a vontade. Isso aqui é um problema. Essa coisa do Estado tão forte na economia, e vejam, ele era um homem à esquerda, mas ele vai falar, olha, essa economia dirigida vai sufocar a vontade. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque ele era um comercialista. Então, ele estava acostumado à lida empresarial. E ele vai chamar a atenção disso. É fantástico. Tá? Uma coisa que ele vai trabalhar, já adiantando toda uma questão que ia ser depois dele, mas eu vou ficar no tempo certinho. A sociedade de economia mista. Ele chama atenção para esse fenômeno e fala do Estado usando os instrumentos de direito privado para implementar políticas públicas. E o que ele vai chamar muito atenção, ele é um caldeirão, né, de ideias, a preocupação com o poder econômico, com a excessiva concentração do poder econômico e os efeitos danosos que isso poderia ter na economia, numa época que o Estado não fazia outra coisa do que incentivar a concentração. E ele falava, olha, presta atenção, isso realmente pode comprometer a economia, pode comprometer o bem-estar social. A linguagem dele era outra, mas essa mensagem do poder econômico é extremamente importante. Tá? Ele entendia de direito empresarial como ninguém, de economia e de funcionamento da economia. Isso fica muito claro na obra dele. E tudo que ele fala, ele puxa para a realidade brasileira, ele não faz uma citação pela mera erudição. Tudo ele está aplicando com a lente do empresarial para explicar aquela realidade que ele está sentindo mudar. Então, ele aponta, e principalmente o movimento de resistência dele, e colocar o dedo na ferida, que eu não tinha visto. Talvez vocês achem algum outro autor, mas eu não achei nada. Ele foi, para mim, é o primeiro. E, olha, quer saber até hoje, para ficar todo mundo, né? Ai, que legal aquele conceito de empresa, dos italianos, etc. E a gente olha e fala, misericórdia, Deus perdoe-os, eles não sabem o que eles estão falando. Eles estão justificando uma economia que a gente sabe, ou uma intervenção e um poder que talvez não seja a nossa opção hoje em dia. Bom, para encerrar, eu espero ter conseguido chamar um pouco a atenção da importância do Ruy de Souza para a construção
desse pensamento do direito empresarial. Ele é citado por alguns dos grandes autores brasileiros, sem dúvida, que o sucederam, mas não no grau que ele deveria ser citado e reverenciado, como nós fazemos com outros. Então, a minha proposta seria que a gente introduzisse ou reintroduzisse Ruy de Souza nas bibliografias da pós, da graduação, que a gente trouxesse mais essa crítica toda que ele faz para o dia a dia dos nossos estudantes, para que ele não seja só um resgate histórico, não, para que se perceba a importância, como nós fazemos com outros autores. Hoje, a crítica ao mercado que se faz normalmente é muito rasa, né? O importante é lacrar, é populismo, é oba-oba, etc. E a crítica dele é muito exata, e é muito culta, e é muito voltada para a nossa realidade. Então, se eu conseguir convencer alguém aqui, eu gostaria realmente que nós fizéssemos esse movimento, que me parece fundamental, e vai ser uma grande justiça. Gente, obrigada por terem me ouvido numa sexta-noite nesse horário. Obrigada. Professora, claro que conseguiu. Eu tinha um propósito, eu queria convencer as pessoas. Professora, permita que a senhora fez referência tem aqui a tese de concurso do professor Ruy de Souza, intervenção do Estado através do imposto. Não sei se a senhora conhece esse trabalho. E aqui está com aqui está com dedicatória ao desembargador Agenal de Sena, brilhante colega, e foi professor aqui também, e ilustre amigo, em novembro de 1949, Ruy de Souza. E aí, professora, para demonstrar, e apenas para demonstrar o agradecimento da senhora ter resgatado a memória, a lição do professor Ruy de Souza, com a autorização da família, que eu estou pedindo agora, nós fizemos uma cópia para a senhora. Uma cópia mesmo. É porque uma cópia é xerox. Mas... Cara, professora Paula Forgione, este é um registro singular. Leia aqui, porque a minha letra é pior que a dela. A letra aqui é uma disputa de quem é a letra pior. Cara professora Paula Forgione, este é um registro singelo, talvez precário até, da importância que tem o fato de a senhora ter trazido o professor Ruy de Souza de volta à nossa casa. Com um agradecimento grande, nós dois assinamos. Nós também. E o outro é para o professor Moacir Lobato. O Moacir é meio parecido, o Moacir é um casa, amigo que a gente ama tanto, eu pelo menos amo tanto o Moacir, posso fazer essa declaração de culpa. É uma coisa de louco, do tempo da pós-graduação, do mestrado, a gente conversava. Moacir, nós agradecemos, é uma correlação. O seu empenho em trazer o professor Ruy de Souza de volta a casa. Esse é um singelíssimo registro disso. Abraços. Hermes e Mônica. O seu está na primeira. Professora, e para encerrar, veja que interessante. Às vezes as pessoas não têm a noção exata da importância que tem na vida dos outros. Eu recebi uma mensagem ontem de um jovem professor que está aqui presente, e, dentre outras coisas, diz assim: a professora Paula Forgione teve um papel muito importante na minha carreira como docente. Sem fazer ideia disso, quando entrei na Milton Campos, o convite foi para a cadeira de Direito da Concorrência, em substituição ao professor Paolo Zuppo Mazzucato, que se tornou um grande amigo posteriormente. Preparei todas as aulas com o material dela, livros, artigos, vídeos que encontrava. Foram 2 anos lecionando essa disciplina. A professora pode ter o testemunho do Aldo, que está ali, né, do Aldinho, que demonstra. Então, assim, agradecendo mais uma vez a... A senhora conhecia esse livro? Oi? Conhecia? Não. Acho que isso é a tese de concurso dele. Então, você acha que podemos encerrar? Podemos. Se perguntar demais, vocês vão... Agradeço muito aos meninos, às meninas. Não sei se eles gostam de ser chamados de meninos, meninas. Mas para nós são, sempre serão. Muitíssimo obrigado. Parabéns a todos. Alexandre, você quer falar, Alexandre? Em nome do Instituto, professor Ruy de Souza, pode encerrar.
Da minha parte, já está encerrado. Pode encerrar. Esse aqui vai mais. Pode encerrar. Professor Rui de Souza, presídio. Bem, uma boa noite a todos. Eu vou aqui, professor, falar rapidinho, 50, 60 minutos, que o pessoal aqui, sexta-feira à noite, pô. Não, mas é uma grande honra o Instituto estar aqui presente. Eu estou representando o 36º presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. E que, para aqueles que não sabem, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais é que deu origem à OAB. Então, nós precedemos a OAB. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais, de 1915. Então, uma grande fonte de debate do direito e que nós podemos ver aqui, hoje, com essa palestra maravilhosa da professora Paula Forgione. Mas os debates sempre acontecem, né? Nós respeitamos as posições de cada um, e o que a gente pode dizer é que agradecer imensamente a presença de todos os senhores e, mais do que nunca, eu já estou completando já quase 6 décadas de idade, e por estar aprendendo todos os dias, eu me sinto muito confortável, porque a nossa vida passa muito rápida. E o legado que as pessoas deixam, às vezes, não são tão valorizados. Então, eu gostaria de parabenizar ao professor Moacir Lobato, à professora Paula Forgione, ao professor Hermes Guerreiro, a toda a Faculdade de Direito aqui da Universidade de Minas Gerais, e o Instituto é sempre um local, uma praça para que nós possamos debater questões relevantes do direito, porque o direito empresarial, ele não circunscreve, e como a professora Rúbia colocou ali, ao direito em si, somente. Ele tem uma repercussão enorme, excepcional para toda a sociedade, e o que eu acho que nós temos que buscar, nós que lidamos com o direito, com as questões afetas ao direito, nós temos que fazer com que ele seja cada vez melhor construído, as disposições legais sejam cada vez melhores elaboradas, para que a sociedade, afinal, que seja beneficiada dessa construção, dessas grandes mentes que nós temos hoje na reforma do Código Civil, e que esses debates, então, possam acontecer, mas que ultrapassem os limites do direito em si e que toda a sociedade se beneficie dessa nova construção e dessas novas ideias, porque o mundo tem sido tão extremista. Hoje nós não temos mais, e aí, lembrando as palavras da professora Paula aqui, o jeito mineiro de fazer as coisas, quase que nós não temos hoje a água no meio do copo. Hoje, ou o copo vazio ou o copo cheio. Isso é tão ruim. Eu acho que a gente tem que ter... Eu gosto muito de uma palavra, professora. Equilíbrio. Talvez por isso que eu seja libriano. Então, porque esse desequilíbrio que existe hoje, esse extremismo horroroso, eu acho que não é bom para a nossa sociedade. Então, eu queria agradecer imensamente, em nome do Instituto, por essa oportunidade de estar aqui aprendendo, e gostaria de falar para todos que estão aqui presentes, e principalmente aos alunos, os jovens que estão aqui, que vocês estão aqui diante, hoje, de grandes ícones do direito brasileiro. Então, isso é muito bom, e tenho certeza que será inspiradores para os senhores. E tenho certeza também que teremos novos adeptos do direito empresarial. Eu, que sou um simples advogado, que milito já há 35 anos com o direito empresarial, me sinto muito orgulhoso de estar aqui, diante de tantas celebridades. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, que vocês possam ter, como eu, sair daqui hoje mais culto. Muito obrigado e boa noite. Obrigada pela referência. Vai encerrar? Não. Está encerrado. Obrigado, boa noite. Boa festa de Halloween. Vamos.